Vencedores e perdedores da rodada 22 do Brasileirão. Então vem comigo que a gente vai começar pelos vencedores. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal que o canal está crescendo. Muito obrigado por isso. Então bora falar sobre os vencedores. Obviamente que o maior vencedor da rodada não podia deixar de ser o Mirassol, né, gente? O Mirassol que faz uma campanha histórica, com pouquíssimo dinheiro comparado com os outros clubes. Está em sexto lugar no Brasileirão, na zona de pré-Libertadores. Então, assim, o que o Mirassol vem fazendo nesse campeonato é simplesmente histórico. E o mais legal disso é que, assim, que é um time extremamente pé no chão. Não é porque foi um time que subiu para a Série A que gastou horrores, não. Eu até estava vendo ali as contratações do Mirassol para essa temporada, a grande maioria é por empréstimo, sabe? Então, assim, é notável o trabalho que o Mirassol vem fazendo. É notável. E, assim, um time que ganha do Bahia, que é um dos times que está na frente do Mirassol, que o Bahia nesse momento ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Você goleia por 5-1, cara, é algo diferente, sabe? Então, se você pega a sequência do Mirassol nos últimos jogos, o Mirassol, eu não lembro quantas partidas que o Mirassol tava. Na verdade, só tem uma derrota para o Flamengo, mas tipo uma série de jogos que o Mirassol não perde, sabe? Só tem essa derrota no meio para o Flamengo no Maracanã. Então, assim, o trabalho que é feito no Mirassol é de se admirar, e que eu acho que muitos times grandes talvez devessem olhar um pouquinho mais, sabe, dar assim, ser um pouco mais atento a esse olhar do Mirassol. Eu digo na forma de administrar, porque tem clubes, você pode pegar Sport, Santos, Vasco, que gastaram muito mais, mas muito mais que o Mirassol, e olha onde eles estão na tabela hoje, sabe? Então, o trabalho que está sendo feito no Mirassol é, cara, de aplaudir de pé, de verdade. Mirassol, fantástico. Segundo vencedor dessa rodada 22 do Brasileirão, Thiago Carpini. Carpini, o Juventude, ele ainda continua na zona de rebaixamento, mas é inegável que o Juventude já deu uma bela avançada e já está começando ali a incomodar quem está fora da zona de rebaixamento. Então, o Juventude estava uma bela distância dos outros times e agora começa a ganhar, e logo, logo, se os outros times, se o Juventude continuar nessa toada de vencendo alguns jogos, pô, o Juventude venceu o Ceará lá, que não é algo fácil. O Ceará tá numa posição intermediária ali do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Thiago Carpini deu uma outra cara pro time e o Juventude tá subindo na tabela. Então, fiquem de olho no Juventude, que se bobear pode sair do Z4 nas próximas rodadas, hein? E vai ter time grande caindo pro Z4 nas próximas rodadas. Fiquem de olho, tá? O terceiro vencedor dessa rodada, eu coloco o Vitória. Porque o Vitória, apesar de ter vencido o Atlético Mineiro por 1-0 no Barradão, que é algo que teoricamente você tem que fazer, ganhar os seus jogos em casa, mas a gente não pode esquecer que o Vitória vem de uma derrota humilhante para o Flamengo de 8-0. Então, assim, o time teve um poder de reação, o time teve um brio forte. Tá, então assim, é algo também para você, como que eu posso dizer? Para você ficar de olho, porque é um time que poderia ter se abatido, perdeu o treinador, putz, vamos entrar em campo de cabeça baixa, não, foi lá e venceu o jogo. E o Vitória tá com o mesmo número de pontos de Vasco e Santos, que são os times que estão fora imediatamente. Então, dependendo da combinação de resultado da próxima rodada, é bem provável que o Vitória também saia do Z4. Falando de outro vencedor, Thiago Volpe. Que atuação do goleiro no Maracanã. Thiago Volpe, para mim,
é um dos grandes destaques dessa rodada. Por quê? Primeiro, ele fez muitas defesas, pelo menos 3 defesas absurdas. E além de ter feito as defesas absurdas, chamou a responsabilidade no pênalti que foi marcado, contra o Flamengo a favor do Grêmio e converteu. Então, assim, o Thiago Volpe teve uma tarde esplendorosa no Maracanã, de verdade, assim, sabe? Tanto defendendo quanto chamando a responsabilidade para tirar um ponto. Que eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, acho que muitos gremistas não esperavam que o Grêmio empataria com o Flamengo. E conseguiu o empate, trouxe um empate muito bom do Rio de Janeiro, viu? Muito bom mesmo. E o último vencedor, para mim, é o Cruzeiro. O Cruzeiro, na verdade, é o grande vencedor dessa rodada, acho que junto com o Mirassol, porque o Cruzeiro, ele tá ali na zona dos times que brigam pelo título, só que ele viu a distância de Palmeiras e Flamengo diminuir para 2 pontos, né? O Palmeiras tem jogos a menos que o Cruzeiro, ok? Por isso que eu estou falando do Palmeiras. Mas o Flamengo também tem um jogo, tem um jogo a menos, mas o Cruzeiro nessa brincadeira conseguiu tirar 2 pontos, porque o Cruzeiro ganha do São Paulo e o Flamengo e o Palmeiras empatam. Então, assim, tá ficando bem embolado lá em cima. Então, o Cruzeiro nessa rodada foi ótimo. Os tropeços de Flamengo e Palmeiras, tá? Ajudou muito o Cruzeiro. Então, agora vamos para os para os perdedores da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. E eu gostaria de começar falando com o Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, que levou a maior goleada, né? Levou, acho que foi a pior derrota. Deixa eu até tirar aqui. Foi a pior derrota da carreira do Rogério Ceni como treinador. Então, o Rogério Ceni, ele, para mim, foi um derrotado, porque o Bahia é um time hoje que tem um elenco muito bom. Tem um elenco muito bom, muito melhor do que muitos times aí, muito melhor, inclusive, que o Mirassol, e não pode levar 5-1 do Mirassol com o elenco que tem, ok? Não pode. Então eu acho que ontem o Bahia teve uma jornada muito ruim, o Mirassol uma jornada muito boa, por outro lado. Então, para mim, o Rogério Ceni é um dos grandes perdedores dessa rodada. O segundo perdedor, Flamengo. Maracanã lotado, vinha de uma vitória de 8 gols contra o Vitória. E ali no final, eu acho que o Flamengo perdeu muitas oportunidades. O Flamengo não estava com o mesmo ímpeto que estava contra o Vitória. Obviamente que o Flamengo dominou o jogo contra o Grêmio, mas só fez um gol. E aí, futebol é assim, né? Você faz um gol e, cara, pode acontecer, e foi o que aconteceu, deram o pênalti, e aí a gente pode entrar aqui na discussão, foi pênalti ou não foi pênalti. Eu não entro nessa discussão, porque assim, vou ser muito honesto com vocês. Cara, eu posso falar aqui que eu achei que não foi pênalti, posso falar aqui que eu achei que foi pênalti, e assim, já deram esse pênalti em vários jogos, já não deram esse pênalti em outros jogos. A grande verdade é que o Campeonato Brasileiro não tem uma arbitragem boa, não tem critérios, então por isso, se você não tem critério, como que você vai discutir? Se não tem critério, você não vai discutir. Então, assim, como não há critério no futebol brasileiro, eu não vou entrar nessa seara de a bola na mão e tal. Vocês viram o que aconteceu, por exemplo, no jogo da semana passada, do Santos contra o Bahia, que teve uma bola ali que teoricamente seria o pênalti para o Santos, e num outro jogo teve o mesmo lance que foi dado pênalti. Então, assim, num lance igual. Então não adianta ficar falando sobre a arbitragem aqui. Eu acho que o Flamengo deveria jogar mais. Eu acho que o Flamengo, em alguns momentos do jogo, se acomodou. E o Flamengo tava com aquela coisa assim, parecia que a gente ganha a hora que a gente quer. E aí levou um empate e não teve força para fazer o segundo gol. E aí, em relação ao Cruzeiro, perdeu uma gordurinha que tinha e poderia abrir uma gordura a mais contra o Palmeiras, né? Então o Palmeiras ainda continua com um jogo a menos que o Flamengo, e o Palmeiras pode ali tá chegando mais perto. Nesse momento, ninguém pode passar o Flamengo, isso fique registrado, ok? Ninguém pode, mas o Flamengo poderia aumentar sua gordura no Campeonato Brasileiro. O terceiro perdedor, que esse aqui tá sendo toda semana, hein? Fortaleza barra Renato Paiva.
cara, o trabalho do Renato Paiva no Fortaleza, com todo respeito, é nojento. É nojento. É nojento. Sabe, se a gente esperava que ia ter uma melhora, cara, é um absurdo o trabalho dele. É um absurdo de ruim. É um cara que, com todo respeito, ele não pode mais treinar futebol brasileiro. Ou se quiser treinar futebol brasileiro, tem que treinar time de Série B. Porque ele já fez um trabalho terrível no Bahia, fez um trabalho no Botafogo que se sustentou por conta de uma vitória contra o PSG, e que foi um time extremamente covarde contra o Palmeiras. E, cara, agora no Fortaleza tá sendo um novo desastre. Um novo desastre, sabe? Então, assim, com todo respeito, cara, o Renato Paiva não tem a menor condição. E vou falar, o Fortaleza, para mim, hoje, tirando o esporte, que obviamente tá mais ali, assim, eu já vejo muito Fortaleza e o Sport na segunda divisão de 2026. Eu acho que dificilmente esses dois conseguem reverter. Vejo hoje, e olha que loucura, hein? Se a gente falasse isso há 10 rodadas, eu ia falar que a gente é louco. Hoje, cara, você consegue ver o Juventude saindo da zona de rebaixamento e você não consegue ver o Fortaleza saindo da zona de rebaixamento. Olha que ponto a campanha do Fortaleza. Então, assim, se eu fosse Fortaleza, eu tentaria ainda salvar o ano, e para salvar o ano tem que mandar embora o Renato Paiva. Tem que mandar, não pode morrer abraçado, não. É muito ruim o trabalho dele. É muito ruim, não é pouco ruim. Outro perdedor, Atlético Mineiro. Cara, você é um time que você viu que o seu próximo adversário acabou de ser goleado por 8. 8. Você não pode perder o jogo. Você não pode perder o jogo. E aqui eu não tô desmerecendo o Vitória, ok? Não tô. É mais ou menos o que o Bahia fez contra o Santos. O Santos vinha de uma derrota de 6-0 contra o Vasco. O Bahia foi lá e ganhou. Foi lá e ganhou. E é isso que você tem que fazer com esses times, você tem que ganhar. Então, assim, cara, o Atlético Mineiro, eu volto a repetir, pelo que gastou no ano, gastou errado, ok? Muitas contratações erradas. E eu acho que o Atlético Mineiro também, assim, se não abrir o olho, vai brigar para não cair, hein? Atlético Mineiro, se não abrir o olho, vai brigar para não cair. E um agravante: o novo treinador do Atlético Mineiro vem do Porto. É um cara que fez um trabalho muito ruim no Porto. Fez um bom trabalho no México, um bom trabalho no Equador, mas no Porto o trabalho dele foi horroroso. Horroroso. Não disputou o título português, foi um vexame na no Mundial. Chegou muitos momentos ali que só dependia dele para classificar, não conseguiu classificar na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, um trabalho muito, muito, mas muito ruim do Porto. Desse treinador do Porto, eu esqueci o nome, ele estava na ponta da língua aqui, esqueci. Mas, então vamos ver se agora, na América do Sul, né, como ele já fez um trabalho bom em outros clubes, vamos ver se ele vai fazer um trabalho bom no Atlético Mineiro. Mas o trabalho dele no Porto me assustou, porque realmente era muito ruim. E aí, mais dois perdedores. O primeiro, Fernando Seabra, do Red Bull. O Red Bull, que foi um clube que o ano passado o Seabra salva do rebaixamento. Consegue fazer com que o time não seja rebaixado, que foi um grande feito. Começa o Brasileirão muito bem, e depois da parada da Copa tá indo muito mal. Ontem não, no sábado foi goleado pelo Botafogo. Então, assim, é um time que não joga bem. É um time que, assim, tá longe de ser um bom time, assim. Então, para mim, assim, foi uma queda absurda de rendimento do Red Bull durante essa temporada. O Red Bull não achei que ia brigar ali, né? Tipo, achar que o Red Bull nossa, vai brigar pelo título, não é isso. Mas eu achei que ali ia ficar numa zona intermediária, mais ou menos como tá o Mirassol. E o Red Bull tá muito mal nesses últimos jogos, muito mal mesmo, essa sequência depois da Copa do Mundo. Apesar que teve a vitória contra o Fluminense, mas mesmo assim não tá fazendo bons jogos, não. E o último, para mim, é o Neymar. O Neymar é um perdedor porque, novamente, ele não consegue conduzir o Santos a uma vitória. Novamente, o Santista olha
pensa e fala: "Cara, que horas que vai aparecer o Neymar? Que horas que o Neymar vai fazer a diferença?" E novamente o Neymar não fez a diferença. Novamente o Neymar não fez a diferença. Então, assim, o Neymar tem um gol no Campeonato Brasileiro, é muito pouco, cara, é muito pouco. O Neymar não performa como um cara que chega com o status que ele tem. O Neymar não performa com esse status, não tem esse status. Então, assim, cara, uma expectativa e realidade muito diferente. A expectativa do Santista é que o Neymar chegaria e decidiria alguns jogos. E a grande verdade é que o Neymar não decide esses jogos. Não decide esses jogos, sabe? Então, assim, ele tem gol também contra o Juventude. Falei que ele só tem um gol contra o Flamengo, mas ele marcou também contra o Juventude. Só para deixar aqui registrado. Então, assim, sabe, eu esperava mais do Neymar. De verdade, eu esperava mais do Neymar no jogo, no Campeonato Brasileiro. Esperava mais do Neymar com a camisa do Santos. E até agora, de verdade, tá sendo uma decepção o Neymar em campo. Decepção. Ele joga bem. Mas ele não é o cara que desequilibra o jogo. Ele não é o cara que pega a bola e, pô, sabe, não tá sendo esse cara. Não, e o Santos precisa desse cara.